percebendo, a gente percebe que exatamente a igreja ela é a condutora, né, da fé verdadeira. E essa nota ela traz exatamente algumas correções da nossa devoção à Nossa Senhora. Tá? Então tem algumas coisas que a gente vai ver que é mais corretivo do que propriamente para o nosso conhecimento. Né? Então estejamos atentos aí. Peguei o documento, né, semana passada que me pediram para estar aqui, então não consegui debruçar muito. Pode ser que tenha algumas coisas que vocês tenham dúvida, eu não consiga responder, e não há problema quanto a isso, tá? Né, pelo fato que eu sou diácono e tudo, que é um documento recente da igreja, né, foi assinado no final do ano, né? Mas agora que começou então a sua propagação, então isso acaba que você tem que debruçar, você tem que ler, você tem que entrar em detalhes, você tem que pesquisar e tudo, e não tive tempo hábil para tudo isso. Mas vai algumas coisas. Primeiro vamos entender então essa questão ela é de final de 2025, né? Então quando o Papa assina, juntamente com o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, então é dia 4 de novembro de 2025. Então, se a gente olhar em termos de igreja, é algo bem recente ainda. Mater Populis Fidelis, né? Mãe do povo fiel. Então, esse é o título dessa nota doutrinal. Vamos entender aqui a primeira coisa que eles falam da nota, tá? Então, a presente nota responde sobre questões relacionadas com a devoção mariana e, particularmente, sobre alguns títulos marianos. Algumas coisas que a gente vai percebendo aí de Maria, a igreja está, então, esclarecendo e dizendo para nós como devemos, de fato, atuar, né? Então, não é algo que a gente precisa se assustar, mas quando a igreja define algo, a gente precisa crer e viver, goste ou não. Né? Então, pode ser que alguém fale assim, mas eu não concordo com isso. A nossa fé católica, ela não depende do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu acredito, do que eu não acredito. Ela depende daquilo que a igreja ensina. Se a gente sai dessa dimensão, a gente se torna protestante. Tá? Então, o que a igreja me ensina é o que eu creio. Então, não é, a gente tem que tirar da cabeça isso, né? Nós vamos ver algumas coisas e a gente pode falar, mas sempre foi assim. Não, calma, não foi. A igreja está então dizendo, olha, a partir de agora, isso não deve. Isso pode ser feito, isso não deve ser feito, ok? O texto, ao mesmo tempo, que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana. Tá? Então, o texto da nota ela vai trazer exatamente um aprofundamento para a devoção. E claro que aqui a gente não... Se eu conseguir falar pelo menos o que eu grifei, já está de bom tamanho, mas pegar o texto todo e fazer uma leitura dele é o melhor caminho, né, para a gente compreender o que a igreja está falando. Então vamos lá. Isso ainda está na introdução, né? Ele vai falar assim, olha, a devoção mariana, que é a maternidade de Maria suscita, é apresentada aqui como um tesouro da igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, tá? A igreja não nega a maternidade de Maria, não está negando a maternidade de Maria, muito pelo contrário, tá? Exaltando, né? Um tesouro da igreja. E aí ele vai falar assim, não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança, mas, sobretudo, de a valorizar, admirar e encorajar, visto que esta é uma expressão mistagógica e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor, que o mesmo Espírito Santo suscita livremente nos fiéis. Então, veja, se tem correção, é corrigir no sentido de que aquilo não está de acordo com a doutrina.
tá? Mas ele fala, não se trata de corrigir a piedade do povo, não se trata de você deixar de rezar seu texto, de você, né, deixar de fazer a sua oração a Nossa Senhora, mas algumas coisas a gente precisa entender que precisam, de fato, aí, compreender do que se trata, ok? Ao mesmo tempo, isso é interessante, ao mesmo tempo existem alguns grupos de reflexão mariana, publicações, novas devoções e inclusive solicitações de dogmas marianos que não apresentam as mesmas características da devoção popular, mas acabam por propor um determinado desenvolvimento dogmático e divulgam-se intensamente através das redes sociais, despertando com frequências dúvidas nos fiéis mais simples. Então, aqui está o problema. Então, por isso foi feita a nota. Por quê? Alguns grupos começam a propagar uma certa devoção à Nossa Senhora e, utilizando das redes sociais, que abrange aí, né, o mundo inteiro, acabam por propagar algo que não é correto. Então, por isso a gente precisa estar atento, porque toda vez que você recebe algum texto na sua rede social lá, até uma oração, né? Aqui, inclusive, vai falar de algo que acontece, né? Eu participei da missa e antes da missa tem a novena. E uma das coisas que se fala na novena do Perpétuo Socorro é chamá-la de corredentora. E aí o documento vai falar exatamente algo sobre isso para nós, né? Então é o quê? É uma devoção, né? Mas que precisa estar de acordo com a doutrina da igreja. Então, às vezes, um grupo ele é muito forte, ele é muito, tem muita capacidade de publicações e tudo, e pode ser que ocorra aí uma propagação de uma devoção que não está de acordo com a doutrina. Tá bom? Deste modo, mais que limitar, a nota busca acompanhar e sustentar o amor a Maria e a confiança na sua materna intercessão. Ok? Então, muito mais que limitar, mas acompanhar e sustentar. Então, vamos lá. Agora, passada a introdução, entremos na nota propriamente dita. Logo de início, fala para nós. A mãe do povo fiel é o título, né, da nota, Mater Populi Fidelis, é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos, porque se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação, que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano. Então veja que se nós queremos imitar o próprio Cristo, este caminho da devoção mariana, ele é muito importante para nós, né? Como diz, ela é a manifestação de tudo quanto pode operar a graça de Cristo. Então, por que Maria tem essa referência? Exatamente por causa da sua maternidade. Então, tudo em Maria está ligado à sua maternidade, né? O documento ele é muito profundo, mas o tempo para aprofundar nele é pouco, né? Mas aí vai dizer para nós assim, além dos problemas terminológicos, alguns títulos apresentam dificuldades importantes no que se refere ao conteúdo, pois com frequência levam a uma compreensão errada da figura de Maria, o que tem sérias repercussões a nível cristológico, eclesiológico e antropológico, né? Então, além dos títulos ali, das terminologias e tudo, isso pode começar a afetar, né? Então, quando você vai falar que Maria, né, vamos dizer, como vai dizer na frente, né, ela é medianeira de todas as graças, a gente tem que estar atento, né? Então, nós vamos ver mais à frente por que não é bem assim.
né? Ela é corredentora, por que que não é bem assim? Então não é só a gente... não, mas ela é a mãe de Jesus. Sim, a igreja não nega, muito pelo contrário, a maternidade de Maria é algo bem solidificado na igreja, não há problema nenhum. Agora, quanto a alguns títulos, algumas devoções, elas de fato possuem aí problemas que vão desde problemas cristológicos, problemas eclesiológicos e até mesmo da antropologia aí. Na interpretação desses títulos aplicados à Virgem Maria, o principal problema é como se compreende, presta atenção nisso, como se compreende a associação de Maria na obra redentora de Cristo, ou seja, qual é o significado dessa singular cooperação de Maria no plano da salvação. Então, o que a nota vai nos ajudar é exatamente compreender isso. Qual é o papel de Maria, o papel correto de Maria no plano da salvação? Nossa devoção à Nossa Senhora, ela não pode ser uma devoção que nos tire, por exemplo, da presença de Cristo. Jamais. Porque senão a gente já vai contrário exatamente ao mandamento de Maria. Fazei o que ele vos disser. Então, precisamos compreender bem a nossa devoção e inseri-lo no plano de salvação. Maria, ela está inserida num plano de salvação. Ela foi escolhida desde sempre dentro da dimensão da salvação. Então, seu papel está dentro deste plano de salvação. Eu não posso tirar ela desse plano de salvação. Vamos lá. Falando então da cooperação de Maria na obra da salvação. Tradicionalmente, a cooperação de Maria na obra da salvação foi abordada a partir de uma dupla perspectiva. Sua participação na redenção objetiva, realizada por Cristo durante sua vida e particularmente na Páscoa, e a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Na realidade, essas questões estão interligadas e não podem ser consideradas isoladamente. Ou seja, eu não posso separar aquilo que foi, vamos dizer assim, toda a ação de Maria desde o nascimento, desde sempre, né, desde da sua concepção até a Páscoa de Jesus, com a realidade que nós hoje vivemos, né? Somos os redimidos. Então essas duas realidades, elas estão interligadas, não podem estar separadas, né? Então eu não posso criar agora para mim uma devoção à Nossa Senhora, desmembrando daquilo que foi o seu papel lá na obra da salvação, na criação de Jesus, na educação, na formação dele, no acompanhamento da sua história, da sua morte, da sua ressurreição. Não, vou criar agora uma devoção para mim de Nossa Senhora. Não é assim. Então, tanto aquilo que aconteceu como aquilo que acontece hoje, isso está interligado. Está interligado exatamente nessa dimensão da obra da salvação. Maria, ela é prefigurada lá no Gênesis 3,15, né? Porque é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso, não chama a atenção que Jesus se dirige a Maria com a denominação de mulher. Na cena do Calvário, em Caná também Jesus chama mulher, remetendo a Maria e a sua função junto a ele na hora da cruz. Então, Maria está desde o Gênesis até o Apocalipse. Ela faz parte da obra da salvação. Ela caminha nesta obra da salvação, mas com o seu papel. Assim como eu, assim como você, nós temos um papel na obra da salvação. Por que estamos aqui? Por que vocês estão aqui hoje?
Hã? Porque a gente quer o céu, né? Se eu não quisesse o céu, para que eu viria para cá? Quem não quer o céu está perdendo tempo de vir para cá. Só que para eu alcançar o céu, eu preciso o quê? Eu preciso entender esse plano de salvação. Maria compreendeu este plano de salvação. Por isso ela está no céu. Eu preciso entender. Mas ao mesmo tempo eu preciso também, assim como Maria, colaborar com este plano de salvação. Por isso que nós temos lideranças, temos os padres, os bispos, os diáconos, os líderes pastorais. Por quê? Daqui a 50 anos, metade de nós já fomos. Mas a outra metade tem que continuar essa obra de salvação. Então, nós também temos este papel, né? Assim como Maria teve o seu papel. Ali naquela hora, na hora da cruz, né, aparece a cooperação de Maria, que novamente pronuncia o sim da anunciação. E neste momento sagrado, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher, apresentando-a como mãe. Então é interessante isso aqui, né? Jesus dirige muito a Maria como mulher, mas na hora da cruz ele dirige mãe. Eis aí a tua mãe. E aí vai dizer para nós, né? O discípulo que ocupava o nosso lugar, qual era o discípulo? João. O discípulo que ocupava o nosso lugar junto a Maria, acolheu-a como mãe na fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. Então veja, como é que Maria está inserida neste plano da salvação? Como é que ela está inserida neste plano da salvação? Do começo ao fim. Se lá no Gênesis vai falar, vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Isaías vai dizer que uma virgem vai conceber. O anjo visita uma virgem em Nazaré, né? A convida. Veja que é todo um plano de Deus. E a obra, Jesus se encarna exatamente para completar esta obra de salvação, concluir esta obra, consolidar esta obra de salvação. E em que momento ele consolida isso? Exatamente lá na sua morte. E quando ele morre, antes de morrer, ele vai falar o quê? Eis aí a tua mãe. Eis aí a mãe da humanidade. E aí tudo está consumado. Ou seja, eu entreguei, né, os filhos à mãe. Então está consumado agora. E assim, e por que a consumação se dá ali na cruz? Porque o restante é certeza, a ressurreição é certo. Todo mundo já assistiu o filme do Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo? Quem não assistiu? Meu Deus, vocês têm que assistir, gente. Tá certo que a primeira vez que a gente assiste é bem puxado, né? Mas como é que é? Os jovens aí, vou dar um spoiler, né? Spoiler, sei lá o que é. É spoiler? Sei lá. Spoiler. É isso aí. É isso aí. É que nós velhos não sabemos essas coisas, não. Para quem não assistiu, para quem assistiu vai lembrar, na hora em que Cristo morre, lembra que o diabo desespera? Lembra que ele fica desesperado? Porque a gente pensa assim, mas por que o diabo desesperou nessa hora? O demônio nunca quis que Jesus morresse na cruz. Muito pelo contrário, ele queria que ele desistisse da cruz. E aí quando ele morre, ele fala assim, me lasquei todo agora, a partir de agora eu estou ferrado. Porque eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai me vencer. Mas se ele conseguisse tirar Jesus da cruz, aí ele sairia vitorioso. Por quê?
porque se Jesus não morre, nós não nos salvaríamos. E dentro deste projeto, ali está Nossa Senhora. A maternidade de Maria, a nosso respeito, constitui parte da consumação do plano divino, que se realiza na Páscoa de Cristo. Em modo semelhante, o Apocalipse apresenta a mulher como mãe do Messias e como mãe do resto da sua descendência, né? Então, veja que a maternidade de Maria, ela nos traz exatamente essa garantia de que Deus caminhará conosco, né, o tempo todo, como ele prometeu, mas também sua mãe estará caminhando conosco. E aí vem agora algumas coisas, né? Entender esta cooperação de Maria na obra da salvação. Santo Agostinho chama a Virgem de cooperadora na redenção, sublinhando-a tanto a ação de Maria junto a Cristo, como a sua subordinação a Ele, porque Maria coopera com Cristo para que nasçam na igreja os fiéis, e por isso a podemos chamar mãe do povo fiel. Então, Maria é cooperadora na redenção. Então, ela coopera nessa redenção. E coopera o quê? Aí vai dizer para nós, né? Tanto na sua subordinação, ou seja, ela submete-se à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, ela submete a sua vida à vontade de Deus. Então, não ultrapassa isso, né? E também coopera com Cristo para que nasçam na igreja os fiéis. Domingo passado nós celebrávamos o quê? Quem estava em Pentecostes? Maria. O que Maria fazia com os apóstolos, com os discípulos? Animava-os, fortalecia-os. Esperem, ele falou que ia mandar o Espírito Santo, aguardem, vamos rezar, vamos suplicar. E por que Maria está ali? Porque ela já fez a sua experiência com o Espírito Santo. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor virá sobre ti. Então ela já havia feito essa experiência da força do Espírito Santo agindo na história, né? Na pessoa dela. Maria não é objeto de um culto que se equipara ao de Cristo. Então prestemos atenção nisso. Mas que se insere no mistério de Cristo através da encarnação. Ela é a Theotokos, a Virgem Mãe que apresenta seu Filho Jesus, o Cristo, e é, ao mesmo tempo, a Odegetria, que mostra, apontando com sua mão, o único caminho que é Cristo. Então veja bem, ela é a Mãe de Deus, a Theotokos, ela é esta Virgem que apresenta o seu Filho. Então é aquela que põe ele no colo, é aquela que apresenta, vai no templo, é aquela que ensina, é aquela que educa, é aquela que cuida, mas ela é também aí aquela que aponta, né? Façam o que ele vos disser. Maria não traz nada para si, glória nenhuma para si, tudo para Deus. Tudo para Deus. Uma devoção a Nossa Senhora que não nos leva para Cristo, desconfia. Então você vai num grupo e chega lá no grupo, é Maria do começo ao fim. E cadê Jesus? Opa. Desconfia. Desconfia. Eu amo Nossa Senhora. Mas caminho que eu percorro com Nossa Senhora é para chegar a Jesus.
A cooperação de Maria com o Filho na obra da salvação foi exposta pelo magistério da Igreja, como diz o Concílio Vaticano II. Então, olha o que o Concílio Vaticano II vai dizer. Consideram com razão os santos padres que Maria não foi utilizada por Deus como um instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Essa associação da Virgem está presente tanto na vida terrena de Jesus Cristo, concepção, nascimento, morte e ressurreição, como no tempo da Igreja. Então veja que não é, vamos dizer assim, algo que não está aqui passivamente, não. Então Maria atua ela coopera nesta obra, ela contribui para com esta obra. Mas não é ela a salvadora, não é ela a redentora, não é ela a dispensadora das graças. Toda a graça que nós recebemos pelas mãos de Maria vem do seu Filho Jesus. Todos aqueles milagres que a gente vê lá em Aparecida vieram de Jesus, pela intercessão dela. Maria não faz milagre, ela pede ao Filho que faça. O dogma da Imaculada Conceição destaca a primazia e a unicidade de Cristo na redenção, porque também a primeira dos redimidos é redimida por Cristo e transformada pelo Espírito antes de qualquer possibilidade de uma ação própria. É a partir dessa especial condição de primeira redimida por Cristo, de primeira transformada pelo Espírito Santo, que Maria pode cooperar mais intensa e profundamente com Cristo e com o Espírito, convertendo-se em protótipo, modelo e exemplo do que Deus quis realizar em cada pessoa redimida. Por que Maria foi a primeira que foi redimida? Ela foi a primeira que foi concebida no ventre sem pecado. Então ela é a primeira redimida. Depois ela escolhe também não pecar. Pois ela escolhe uma vida sem pecado também. Um dia nós também fomos, igualzinho a Nossa Senhora, no dia do nosso batismo. A diferença é que depois nós optamos por pecar. Que o batismo me torna limpo, puro, santo e imaculado. Mas depois eu fiz a opção de pecar. Maria não. Ela foi concebida sem o pecado, nós fomos concebidos com pecado. Mas o batismo limpou, zerou. Aí depois nós saímos, fomos pecar, aí danou tudo, esculhambou tudo. Mas em Maria não. Ela é a primeira que é redimida, exatamente porque lá, já na sua concepção, há uma intervenção de Deus ali. E olha que interessante, porque o que a nota vai nos dizer é que ela é este modelo, exemplo do que Deus quis realizar em cada pessoa redimida. Então, o que Deus quis realizar em mim, em você, é exatamente isso. O que Ele realizou em Maria. Tornar-nos santos, imaculados, puros, limpos, sem mancha do pecado. Esse é um caminho que nós precisamos percorrer. A colaboração de Maria na obra da salvação tem uma estrutura trinitária, porque é fruto de uma iniciativa do Pai, que olhou a pequenez de sua serva, brota da kenosis do Filho, que se humilhou tomando a forma de servo, e é efeito da graça do Espírito Santo, que dispôs o coração da jovem de Nazaré para responder na anunciação e durante toda a vida de comunhão com o seu Filho. Então veja que em Maria tudo é uma ação trinitária. Por isso que nós não podemos compreender Maria
como uma deusa. Maria não é uma deusa. Né? Então a gente não pode conceber isso jamais. Maria não é uma deusa. Ela é mãe de Deus, sim, porque Jesus é Deus, mas ela não é deusa. Quer dizer, a mãe de Deus não é uma deusa. Na nossa fé, se você pegar as mitologias por aí, né, a mãe de um deus lá é uma deusa. Aqui não. A mãe de Deus aqui, ela é filha de Deus. Às vezes dá um nó na cabeça da gente, mas é assim mesmo. A verdade é essa. Não tem como a gente fugir disso. O sim de Maria não é uma simples condição prévia a algo que poderia ter chegado ao fim sem o seu consentimento e colaboração. A sua maternidade não é simplesmente biológica e passiva, mas é uma maternidade plenamente ativa, que se une ao mistério salvífico de Cristo como instrumento querido pelo Pai no seu projeto de salvação. Então, essa maternidade de Maria nos traz exatamente aí esta força, né, de uma atividade cooperadora na obra da redenção, porque Cristo se encarna para a salvação dos homens. O Verbo se fez carne para a salvação dos homens. E aquela que deu o consentimento para que ele se tornasse carne no seu ventre é Maria. Então ela é que vai dar esse consentimento. Na sessão ordinária, féria quarta, de 21 de fevereiro de 96, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje é o chamado Dicastério da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, lembram dele? Lembram? Joseph Ratzinger. Diante da pergunta, olha, presta atenção, hein? Bento era ainda cardeal, ainda era da Congregação da Doutrina da Fé. Então pergunta para Bento XVI lá, quer dizer, ainda não Bento, mas o cardeal Ratzinger. Diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi Mariae Mediatrice para uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. Então, este movimento, presta atenção nisso, ó. Este movimento, Vox Populi Mariae Mediatrice, pergunta para o prefeito da Congregação da Fé, né? Defina um dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. Respondeu em seu voto particular. Então, quem responde? Cardeal Ratzinger. Negativo. Então, o movimento fala assim: proclame o dogma de Maria, corredentora e medianeira de todas as graças. Bento diz. É Bento depois. Então, Ratzinger diz: negativo. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Eu fico pensando assim, por que tanto tempo? É porque assim, se você pegar o documento ele tem um histórico todinho. Isso já vem há muito tempo se trabalhando. Não, já se vem há muito tempo trabalhando, muita gente falando e tudo. Então, é porque assim, eu estou
por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui no título de corredentor. Ele traz todo um histórico, desde lá do século XV, tudo, né? Começa, né? Tudo isso. Primeiro porque, assim, a igreja, para ela declarar um dogma, o dogma ele tem que ser declarado o seguinte, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria. Então, quando o dogma foi declarado, quis dizer o quê? Sempre foi assim. E aqui, o que está dizendo? Espera aí, porque nós não encontramos nem na Sagrada Escritura, nem na tradição da igreja, algo que dê fundamento para declarar este dogma. Ou seja, na Bíblia, em algum momento nós vamos encontrar, dizer que Maria é corredentora. Quem é o Salvador? Quem é o Redentor? Jesus. Momento algum na Bíblia você vai encontrar dizer que ela é corredentora. Mas por que então saiu assim essa história de corredentor e vai passando... Então, lembra aqui o que a gente falou logo no início, que alguns grupos começam a propagar as coisas e tudo? Então, lá atrás, algumas pessoas começaram, né? Uma devoção muito fervorosa a Nossa Senhora, ao ponto de sair da dimensão doutrinal, da dimensão bíblica, né? Então, é como, por exemplo, você pegar, eu vou citar aqui, mas ninguém me interprete erradamente, não tenho nada contra a pessoa que eu vou citar, muito pelo contrário, tenho até uma admiração muito grande pelo trabalho dele, né? Por exemplo, o Frei Gilson, faz um trabalho belíssimo e tudo, né? Mas tem pessoas que, né, quer dizer, me perdoe, mas tem pessoas que colocam o Frei Gilson no lugar de Cristo. E aí? Está correto? Não está. E não é nem por causa dele. É o caso aqui, por exemplo, não é nem Nossa Senhora que quer ser corredentora. Ela nunca disse que ela é a corredentora e tudo, né? Mas, por exemplo, a igreja declarou o dogma, logo depois Nossa Senhora veio falar quem ela era em Lourdes, né? Então, quando Bernadette pergunta qual é o teu nome, eu sou a Imaculada Conceição. Então, você vê que aquilo que a igreja declarou, Nossa Senhora, numa aparição, vem e confirma, né? Mas em qual momento Nossa Senhora disse que é corredentora? Nenhum. Mas aí não termina ainda, né? Mais adiante, em 2002, expressou publicamente sua opinião contrária a esse título. Aí já o Papa. Então ele vai dizer assim, a fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística, e, portanto, provoca mal entendidos. Tudo procede dele, como dizem, sobretudo a carta aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é, graças a ele. Então, o que Maria é graças a Cristo, né? A palavra corredentora obscureceria essa origem. Cardeal Ratzinger não negava que houvesse, na proposta de uso deste título, boas intenções e aspectos válidos, porém sustentava que era um vocábulo equívoco. Então veja que, assim, falar que Maria é corredentora, e eu acabei de escutar ali, né? E aí é onde a gente vai entender por quê. Isso aqui é uma nota, né, que vai demorar aí 30 anos, 40 anos para tirar tudo isso daí, né? Então a gente vai morrer e ainda vai ter gente lá no nosso... Vamos pedir para Nossa Senhora Corredentora pelos defuntos aqui, né? Aí a gente levanta do caixão e fala, ei, ela não é corredentora. Então, é um vocábulo equívoco.
O Papa Francisco expressou, ao menos por 3 vezes, sua posição claramente contrária ao uso do título de corredentora, alegando que Maria jamais quis reter para si algo do seu filho, nunca se apresentou como corredentora, não discípula. A obra da redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. Por isso, Nossa Senhora não quis tirar nenhum título a Jesus. Ela não pediu para ser uma quase redentora ou corredentora. O Redentor é um só, e este título não se duplica. Cristo é o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo, porque o sacrifício da cruz, oferecido com um coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita. Se bem que nós possamos prolongar no mundo os seus efeitos, nem a Igreja, nem Maria podem substituir ou aperfeiçoar a obra redentora do Filho de Deus encarnado, que foi perfeita e não necessita de acréscimos. Dizer que alguém é corredentor é dizer que aquela pessoa participou da redenção. Maria cooperou com a redenção, mas ela não participou da redenção. A redenção é obra de Cristo. É obra de Cristo. Então é para a gente poder, às vezes, entender que por que a igreja está corrigindo? É exatamente entendendo que o Redentor é só um. A obra da redenção foi realizada só por um. Não precisa de complementar. Porque se a gente não entender isso, a gente pede e fala assim, não, mas ela fez o papel dela, ela foi... Ela... Então, este título de corredentora realmente ele traz. Olha lá, ainda vai falar ainda assim, olha. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Então, olha, corredentora, não. Cooperadora, sim. Está claro isso? Hã? Não entendeu, isso foi o evangelho. Na hora que saiu essa nota aí, caiu em cima. Mas, assim, é porque também eles não vão... É porque, assim, se você pegar isolado o texto, porque se você pegar o texto por inteiro, nossa, você vai falar assim, nossa, eu nem sabia que Maria era tudo isso. Então, aqui tem muito mais, vamos dizer... confirmações do papel de Maria na obra da redenção do que propriamente correção, como disse logo no início, não é corrigir a devoção popular, mas precisa mostrar o que é a verdade. Então, é inoportuno esse título. Esse título, olha lá, este título, corredentora, corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Atos 4:12, né? Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações, para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Então, alguns podem dizer que é corredentor e dar sua explicação, outro vai dar sua explicação de outro jeito, outro de outro jeito. Então, olha o que está falando, né? Então, quando uma expressão requer muitas e constantes explicações, realmente não é muito conveniente, né? Ele é inconveniente. Vamos lá, ainda tem muita coisa. Quanto tempo que ainda tem?
Hã? Meia hora? Vamos ver. Se der, tá bom. Se não der, paciência, né? Oi? Agora, deixa eu pegar. Nós vamos falar agora de Maria Medianeira. Tá? Então, corredentora, agora vamos falar de medianeira. A expressão bíblica referida à exclusiva mediação de Cristo é peremptória. Cristo é o único mediador. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. O único mediador é Cristo, entre Deus e os homens. Tá? Nós temos a mediação entre os homens e Cristo. Mas entre Deus e os homens, só Cristo, né? Nesse sentido, preciso o papel do Verbo encarnado. Nesse sentido preciso, o papel do Verbo encarnado é exclusivo e único. Diante de tal clareza da palavra revelada, requer-se uma especial prudência na aplicação do título Medianeira a Maria. Então, vejamos aí o que a nota vai nos falar deste título. Por um lado, não podemos ignorar que existe um uso muito comum da palavra mediação nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda, intercessão. Então, se nós utilizamos este termo mediação neste sentido de cooperação, de intercessão e tudo, ok, vamos lá, tranquilo. Mas temos que ter o cuidado, porque a gente pode, aqui mais à frente nós vamos falar da medianeira de todas as graças, aí é onde entra o problema. Quando eu passo a falar que Maria é a medianeira de tudo o que eu recebo de Cristo, eu estou dizendo que tudo passa por ela. E não é. Aí é onde está a questão. Por outro lado, é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade, porque era requerido que o Redentor fosse nascido de uma mulher. Então, ela se torna ali aquela que vai receber no seu próprio ventre, né? Vai dar o consentimento para receber no seu próprio ventre o Redentor. Então, neste caso, ela está o quê? Colocando-se à disposição de Deus. Então, ela própria se oferece para que a obra de Deus se realize nela. E que obra é essa? É o próprio Cristo que vai sendo ali concebido no seu ventre, crescendo ali no seu ventre, desenvolvendo no seu ventre a partir da sua cooperação. Então, ela, quando dá o seu fiat, ela coopera com esta obra de redenção. Aí vamos ver o Concílio Vaticano II, o que ele fala dessa terminologia da mediação. A terminologia da mediação no Concílio Vaticano II aparece referida, sobretudo, a Cristo, mas às vezes também a Maria, porém de maneira claramente subordinada. Então, quando se fala de mediação de Maria no Concílio Vaticano II, é sempre subordinada a Cristo. Por isso, não existe, o papel de Maria sem Cristo. Tudo que Maria é, tudo que Maria faz, tudo que Maria realiza, tudo que Maria fala, tudo é em relação a Cristo. Com efeito, para ela, preferiu-se usar outra terminologia centrada na cooperação ou na ajuda maternal. O ensinamento do concílio formula claramente a perspectiva da intercessão materna de Maria
com expressões como múltipla intercessão e proteção maternal. Então, todo o que o concílio vai expor para nós com relação a Maria, nos leva exatamente a essa dimensão maternal. Eis aí a tua mãe. Então, Maria cuida dos filhos como mãe. Então, o seu papel é papel de mãe. E aí, quem é mãe sabe qual é o papel de mãe. É cuidar. É não deixar faltar, é não deixar cair, é não deixar machucar, é orientar, é colocar no caminho. Veja que Maria volta lá, 3 dias de caminhada, volta em Jerusalém. Ei, Jesus, o que houve, meu filho? Eu estava te procurando. Se fosse responsável, teria largado para lá. E aí tem gente que não entende um pouco como é que eles deixaram Jesus? Como é que sai? Anda 3 dias e tudo. Porque assim, naquela época a mulher andava de um lado, o homem do outro. Maria achava que Jesus estava com José, José achava que estava com Maria, por quê? Porque as crianças podiam ir com o pai ou com a mãe. E a família, todo mundo família, tudo. Não, o menino está aí, está correndo. Está com alguém aí. Está lá com José. E José, não, Jesus está lá com Maria. Vou me preocupar com o quê? Mas no momento, todo mundo sentou e tudo. Cadê Jesus? Estou com saudade. Opa, vamos voltar. Papel de mãe, papel de pai, vamos voltar. Vamos acolher. Então, vamos entender Maria na mediação única de Cristo. Ao mesmo tempo, necessitamos recordar que a unicidade da mediação de Cristo é inclusiva. Ou seja, Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico. Porque em comunhão com Ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores uns para com os outros. Precisamente porque Cristo tem um poder infinitamente supremo, Ele pode promover os seus irmãos a torná-los capazes de uma verdadeira cooperação na realização dos seus desígnios. Todos nós podemos ser cooperadores na obra da salvação. Cada um de nós podemos exercer este papel. Eu acredito que você já tenha ajudado pessoas a se encontrar com Deus, já tenha rezado por pessoas, já tenha intercedido por alguém, já tenha recebido a graça, a bênção ali. Mas você foi rezar lá com o Frei Gilson, 4 horas da manhã, por uma situação, e aquela graça se realizou. Ora, todos nós podemos ter este papel também de mediador, né? O Concílio Vaticano II sustentou que a mediação única do Redentor, então, mediação única do Redentor, não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa única fonte. A única mediação é a de Cristo, mas ela não exclui, mas suscita em nós o desejo de participarmos. Então, a palavra não seria mediadora, seria Cooperadora. Né? Medianeira e corredentora, é bom a gente ter o cuidado, né? Aquilo que deve ser destacado neste caso é precisamente o seguinte, que quando ele nos permite que o acompanhemos e sob o impulso da sua graça, demos o melhor de nós mesmos e o seu próprio poder e a sua misericórdia, que por fim são glorificados. Então veja que ele nos permite que o acompanhemos. Mas é a graça de Deus agindo em nós. Nunca se orgulhe de uma graça que você alcança.
Você rezar por alguém e alguém ficar de pé ali, não se orgulhe disso. Não é seu poder, não é sua graça, não é tua força. Você é um cooperador. Você é apenas um instrumento. Quando você chega numa casa limpinha, cheirosa, você não lembra da vassoura, do rodo, do pano. Você só vê que ela está limpa. Os instrumentos estão onde? Atrás da porta, lá escondido, num quartinho, tudo. É assim, nós somos assim também. Somos instrumentos. Deus vai nos utilizar de nós para chegar, realizar a obra dele e depois, tá bom. E Maria fez isso, gente. Maria fez isso. Quando ela fica grávida, o que ela vai fazer? Ela vai sair esparramando para os 4 cantos que vai ser a mãe do Senhor? Não, ela vai lá subir as montanhas correndo e tudo, porque a velhinha já estava de 6 meses. Imagine, mais de 70 anos, 6 meses de gravidez. Maria falou, eu tenho que correr para lá, porque... E chega lá, o que Isabel fala? De onde me vem a honra de ter a mãe do meu Senhor? Como assim? E quem falou para ela? Quem falou para Isabel que Maria era a mãe do Senhor? O Espírito Santo de Deus, né? Vamos lá. Nos padres da igreja, essa ideia encontrou a ideia de medianeiro, né? Encontrou uma peculiar expressão no comentário a João 7,37. Porque alguns interpretaram promessas dos rios de água viva como referida aos cristãos. Isso significa que os próprios cristãos, transformados pela graça de Cristo, convertem-se em mananciais para os demais. Então, nós vamos nos tornar essas fontes de água vivas, mas a partir de quem? A partir do próprio Cristo. Ainda vai dizer assim, Orígenes explicava que o Senhor cumpre o que anunciou, porque fez brotar de nós correntes de água. A alma do ser humano, que é a imagem de Deus, pode conter em si e produzir a partir de si poços, fontes e rios. Santo Ambrósio recomendava beber do lado aberto de Cristo, para que abunde em ti a fonte da água que jorra para a vida eterna. São Tomás de Aquino expressava, afirmando que se um cristão se apressa em comunicar aos outros os diversos dons da graça que recebeu de Deus, a água viva flui do seu seio. Então, nós somos exatamente essas fontes, né? Que Deus enche, que Deus, né, dá a graça, para que nós possamos levar aos outros. O seu dom tem que estar a serviço do outro. Qual é o seu dom? Ele tem que estar a serviço do outro. Então, por exemplo, os jovens que são mais tecnológicos, tem que estar a serviço, coloca a sua tecnologia em favor dos outros, ajude. O outro que tem o dom da oração, coloque seu dom a serviço do outro. O que tem o dom de escutar, coloque seu dom a serviço do que tem o dom de falar, né? É porque tem gente que tem o dom de falar. É o caso do diácono, fala, que cansa, né? Então precisamos colocar isso a serviço do outro. Aí, olha o que a nota vai falar para nós, né? Se isso vale para cada cristão, ou seja, todos nós, né? Cuja cooperação com Cristo se torna cada vez mais fecunda, quanto mais se deixa transformar pela graça. Aí ele vai falar assim, com maior razão se deve afirmar de Maria de um modo único e supremo, porque ela é a cheia de graça. Ora, se Deus utiliza de nós, pecadores,
frágeis, né? Preguiçosos às vezes. Dorminhocos também, né? É o povo que gosta de dormir, é o povo no cursilho, né? Gente do céu. Se isso vale para nós, muito mais para ela, que é a cheia de graça. Que sem colocar obstáculos à obra de Deus, disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a mãe que deu ao mundo o autor da redenção e da graça, que se manteve firme junto à cruz, sofrendo com o filho, oferecendo a dor do seu coração materno, transpassado pela espada. Ela esteve unida a Cristo desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, de um modo exclusivo e superior a quanto poderia ocorrer com qualquer fiel. Então veja que Maria, ela participa da vida de Cristo de forma plena. De forma plena. Não é qualquer participação. Se Deus conta comigo, com você, para chegar no coração de alguém, não vai usar de Maria? Vai. Mas dentro daquilo que é correto, né? Tudo isso não por méritos próprios, mas porque a ela se aplicaram plenamente de forma peculiar e antecipada os méritos de Cristo na cruz para a glória do único Senhor e Salvador. Ela é, por fim, um canto à eficácia da graça de Deus, de modo que qualquer reconhecimento da sua beleza remete imediatamente à glorificação da fonte de todo o bem, a Trindade. Então, tudo, qualquer coisa que nós façamos a Maria, qualquer louvor que nós demos a ela, tem que nos levar à Trindade. Olha o que fala aqui agora. A grandeza incomparável de Maria está no que ela recebeu e na sua disponibilidade confiante a deixar-se preencher pelo Espírito. Quando nos esforçamos em atribuir-lhe funções ativas paralelas às de Cristo, distanciamos-nos da beleza incomensurável que é especificamente sua. Quando Maria canta o Magnífico, ela vai dizer o quê? Que foi escolhida por causa da sua humildade. Então, quando nós a exaltamos além daquilo que ela é, nós a distanciamos da sua beleza. Nós tiramos aquilo que de fato ela é. Então eu corro um risco de gerar uma devoção daquilo que Maria não é. Esse é o problema, às vezes, da devoção feita de qualquer forma. Maria também é a mãe dos fiéis. No caso de Maria, esta mediação realiza-se de forma maternal, tal como fez em Caná e como se confirmou na cruz. Assim explicava o Papa Francisco. Ela é mãe, e este é o título que ela recebeu de Jesus ali mesmo no momento da cruz. Os teus filhos, tu és mãe. Recebe o dom de ser mãe, o dom de ser sua mãe e o dever de nos acompanhar como mãe, de ser nossa mãe. Então, o cuidado de Maria para com os fiéis é um cuidado materno. E nós podemos até dizer, não é um cuidado redentor, é um cuidado materno. Redentor é o filho. Ela é a mãe. Então, o cuidado que ela tem é cuidado de mãe. Ah, Maria é minha salvadora. Fala isso não. Pode falar isso não.
Salvador é Jesus. A maternidade espiritual de Maria brota da sua maternidade física do Filho de Deus. Gerando fisicamente a Cristo, a partir da aceitação livre e fiel dessa missão, a Virgem gerou na fé todos os cristãos que são membros do corpo místico de Cristo, ou seja, gerou o Cristo total, cabeça e membros. Maria é mãe de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros deste corpo, cuja cabeça é Cristo. Então ela é mãe do povo, mãe dos membros, mãe nossa. Então é a sua maternidade. Na maternidade de Maria sintetiza-se tudo o que podemos dizer sobre a maternidade segundo a graça e sobre o lugar atual de Maria na igreja inteira. Então, essa maternidade, ela possui aí algumas características, né? Vamos ver quais são essas características. Então, encontra o seu fundamento na realidade de ser mãe de Deus e prolonga-se na maternidade para com os discípulos de Cristo e ainda com todos os seres humanos. Nesse sentido, a cooperação de Maria é singular e distingue-se das cooperações das outras criaturas. Então, eu coopero com Deus, você coopera com Deus, mas a nossa cooperação na obra da salvação não pode ser comparada com a cooperação de Maria. Porque eu, por exemplo, estou aqui ajudando vocês a compreenderem isso. Vocês vão sair daqui e vão falar para alguém. Mas no caso de Maria, a sua maternidade, a sua cooperação, ela é para todos os homens, inclusive para aqueles que não creem nela, para aqueles que não a amam. Ela também atua junto deles, né? Outra característica, a cooperação materna de Maria é em Cristo e portanto participada, ou seja, como participação nessa única fonte, que é a mediação do próprio Cristo, Maria entra de uma maneira peculiar na única mediação de Cristo. A função materna de Maria, de modo algum, ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens brota da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. Então, toda esta cooperação materna de Maria só tem sentido se está ligada a Cristo. Não tem sentido ela colaborar, ela cooperar nessa obra de salvação fora de Cristo. Maria sem Cristo, ela não é nada. Aquilo que ela é por causa de Cristo. Você pode ser mãe sem filho? Mãe tem que ter filho. Não estou falando de gestação. Pode ter um filho por adoção e tudo, né? Mas tem que ter filho. Você só pode ser chamada de mãe se você tem filho. Né? Os jovens aí que são solteiros, as jovens, não podem ser chamados de mãe e de pai se não tem filho. Agora os velhos igual eu, já é duas vezes, né? Agora é só vó. Meu trio lá, meu triozinho mas é bom, é bom. Assim entendida, a maternidade de Maria não pretende debilitar a única adoração que se deve somente a Cristo, mas estimulá-la. Por isso devem-se evitar os títulos e expressões
referidas a Maria que apresentem como uma espécie de para-raios. Olha bem, hein? Então, Maria como um para-raio, ou seja, eu mando para Maria, ela pega e manda para o filho, né? Diante da justiça do Senhor, como se Maria fosse uma alternativa necessária diante da insuficiência e misericórdia de Deus. Aqui está o sério problema da devoção, né? Errada. Então eu acho que tem que ser, se não for por Maria, não recebe? Não, não é bem assim não. Maria facilita as coisas, é mãe. Ela é mãe. Ela vai facilitar, ela vai antecipar. Eles não têm mais vinho. Os noivos estavam lá só dançando. Caralho. E ela lá na cozinha, xeretando lá e tudo. E acabando o vinho, não. Eles não têm mais vinho. Ela antecipa as necessidades. Foi ela que transformou a água em vinho? Não. Ela cooperou. Claro que botou Jesus na saia justa, né? Mulher, minha hora não chegou. Ó, vocês façam o que ele disser. Eu estou saindo daqui. Tchau para vocês. Jesus, eu penso, né? Eu penso que Jesus olhou assim para Maria e falou assim, mas rapaz... É porque a hora que ele voltou, aí estava aquele monte de servo olhando para ele assim. Né? Aquele monte de servo olhando para ele assim. Aí acho que Jesus falou, o que é? Falei, não, ela falou que é para a gente fazer o que o senhor disser, o que o senhor vai mandar a gente fazer? Ah, então vai lá, enche isso aí tudo de água. Nós vamos, pronto. Ela não falou que era para fazer o que ele falar, ele mandou encher de água, vamos encher. Agora tira e leva para o mestre-sala. Está faltando o quê? Vinho? Encher o quê? De água? Vai levar o quê para o mestre-sala? Água? Eu vou levar, então pega aqui, vou levar. Toma aí, ó, mestre-sala. Aí ele toma, delícia, hein? Então, quem realizou o milagre? Jesus. Mas quem antecipou ali? Foi Maria. Tá? O Concílio Vaticano II reafirmou como deveria ser o culto dado a Maria, um culto orientado ao centro cristológico da fé cristã, de forma que, honrando a mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho. Quanto mais eu amar Maria, mais eu tenho que glorificar a Cristo. Quanto mais eu me aproximar de Maria, mais eu tenho que me aproximar de Cristo. Maria me leva a Cristo. A igreja não é somente um ponto de referência para a maternidade espiritual de Maria, mas é precisamente na dimensão sacramental da igreja que se desenvolve sempre a sua função materna. Maria atua com a igreja, na igreja e para a igreja. Veja então que também não tem Maria sem a igreja. Ela estava com a igreja. Ela sustentou a igreja. Ela recebeu o encargo de ser mãe da igreja. Mas olha como diz, né? Maria atua com a igreja, ou seja, ela vai junto com a igreja ali, a igreja está junto com ela. Na igreja, ou seja, está aqui dentro e para a igreja. Então, tudo o que ela faz está voltado para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Ela é mãe do Cristo, então ela é a mãe da igreja. A igreja aprende de Maria a própria maternidade. Então, a igreja aprende de Maria a própria maternidade. Quem é a igreja? Nós. Então, nós temos que aprender. No acolhimento da palavra de Deus que evangeliza,
converte e anuncia Cristo no dom da vida sacramental do batismo e da Eucaristia e na educação e formação maternal que ajuda no nascimento e crescimento dos filhos de Deus. Esse também é o papel nosso. Aprender de Maria essa maternidade na igreja. Gerar filhos, educar filhos, ensinar filhos. Quando Maria perde o seu filho, eu imagino a angústia. Se uma mãe aqui na Terra perde um filho, eu acho que deve ser uma dor enorme. No caso de Maria, pense assim: perdi o Filho de Deus. Quer dizer, não era qualquer criança. Mas se, entre aspas, é uma criança qualquer, mas um filho nunca é um qualquer, né? Até os que estão presos lá e tudo, a mãe vai lá e fala: não, meu filhinho, tadinho, coitado e tudo, né? Já matou uns 100, mas a mãe está lá na porta do presídio, meu filhinho, né? Agora você imagine perder o Filho de Deus. Eu acho que José e Maria falaram assim: pronto, o Senhor vai vir agora com a gente, vai partir a gente no meio. A gente foi perder o menino. Maria está unida a Cristo, aí vamos falar agora da intercessão, né? Maria está unida a Cristo de modo único por causa da sua maternidade. Por essa peculiar união de maternidade e graça, a sua oração por nós tem um valor e uma eficácia que não se podem comparar com qualquer outra intercessão. Então veja, a oração de Maria não pode se comparar com a minha. Não pode se comparar com a sua. Veja que minha hora não chegou. Jesus deixa claro para Maria: não está na hora. Não chegou a hora. Tá bom. Então, vocês façam o que ele falar. Se ele falar alguma coisa, vocês façam. Se ele não falar nada, vocês não façam nada. Se fosse outra pessoa que fosse pedir para Jesus, provavelmente ele não tinha realizado nada. Mas é a mãe que está pedindo. É a mãe que está pedindo. Então, essa maternidade, né, ela tem essa eficácia, a sua oração tem uma eficácia muito maior. Então eu peço a Maria, para quê? Para que ela peça a Jesus. Não é? Eu posso pedir direto para Jesus? Pode também. Mas a maioria aqui são pais. O que os filhos fazem quando querem as coisas? Vão na mãe. Ô mãe, vê lá, pede pro meu pai lá para comprar um tênis para mim, porque esse aqui tá ruim. Ô mãe, estou precisando de um dinheiro aí para fazer isso e aquilo. Vê lá com o pai, mãe. A mãe vai ao pai. O filho vai à mãe. A mãe vai ao pai. E quem recebe? O filho. Pode ir direto no pai? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, tem um caminho mais tranquilo ali, tudo, às vezes até mais garantido. São João Paulo II relacionava o título de medianeira com essa função de intercessão materna, porque ela põe-se de permeio, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, consciente de que como tal pode, ou antes, tem o direito fazer presente ao filho as necessidades dos homens. Então, ela como mãe, ela sente-se no direito de apresentar ao filho
as nossas necessidades. Eles não têm mais vinho. Então ela pega a sua necessidade e fala assim, ele está precisando disso, ela está precisando daquilo. Então ela vai fazer presente ao filho ali, ó, está precisando. Dá um jeito aí. Jesus deve olhar assim e falar, oh meu Deus do céu, que mãe que eu escolhi, hein? O tempo todo me pedindo as coisas. E ele é obediente. Lembra que lá depois dos 12 anos, ele voltou e era obediente aos seus pais. Ela não o obriga, mas ela põe diante dele. Maria no céu ama o resto da sua descendência, assim como acompanhava a oração dos apóstolos quando receberam o Espírito. Também agora acompanha as nossas súplicas com sua intercessão materna. Então, assim como ela acompanhou a igreja primitiva, assim como ela caminhou com a igreja, ela caminha conosco. Ela não está longe de nós. E prova disso a gente pode ver as diversas aparições, né, de Maria. Aqui, inclusive, vai trazer essa proximidade materna, vai falar aqui, né, exemplo disso é a manifestação da mãe ao índio São Juan Diego no Monte Tapeyaque, né, Nossa Senhora de Guadalupe. Maria chama-o com as ternas palavras de uma mãe. Meu filho, o menor, Juanito. É diante das dificuldades que São Juan Diego lhe manifesta para levar a termo a missão encomendada, Maria revela a força da sua maternidade. Não estou aqui, a que tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe? Então Nossa Senhora de Guadalupe vai dizer para ele, não estou aqui, eu não sou tua mãe, por que temer? Ontem eu estava com a minha filha no hospital. Saímos de lá, acho que era umas 2 horas da manhã. Aí eu fui para dentro com ela para fazer os exames, daí a pouco ela, cadê minha mãe? Isso é 30 anos, tá, gente? A criancinha de 30 anos, né? Cadê minha mãe? Eu falei, sua mãe está lá fora, deixa ela lá. Eu quero minha mãe. Eu falei, sua mãe não vai vir não, pode ficar quieta aí. É diferente. Mãe é mãe, tudo, é diferente. Pai é esse bicho bruto, esse bicho velho grosso, tudo. Aí ela, pai, deixa eu escorar aqui a cabeça do senhor e tudo. Eu falei, não, escora na parede aí, porque senão eu vou ter que ficar parado aqui e tudo. É, porque eu ia ter que ficar parado, né? Lá e tudo. Eu falei, não, escora na parede aí. Se fosse a mãe, o que é que faria? Não, fica. Mas porque eu ia ficar em pé, né? Se tivesse num negócio para ela deitar, tudo bem. Aí poderia até ficar no colo, mas eu ia ter que ficar em pé lá parado e ela... Não, escora na parede, minha filha, que está mais firme do que o velhinho aqui. Então, assim, Maria continua, né, acompanhando aí as nossas súplicas, né? Entre os eleitos glorificados junto a Cristo está em primeiro lugar a mãe. Por isso podemos afirmar que existe uma colaboração singular de Maria na obra salvífica que Cristo realiza na sua igreja. Cadê? Eu vou ter que acelerar aqui, porque senão a gente não sai do outro lado, não. Nenhuma pessoa humana, nem sequer os apóstolos ou a Santíssima Virgem, pode atuar como dispensador universal da graça. Apenas Deus pode conceder a graça. E falo por meio da humanidade de Cristo.
já que a plenitude da graça de Cristo, homem, ele a tem como unigênito do Pai. Ainda que a Santíssima Virgem Maria seja preeminentemente cheia de graça e mãe de Deus, ela, como nós, é filha adotiva do Pai. E também, como escreve o poeta Dante, filha do teu filho. Ela coopera na economia da salvação por uma participação derivada e subordinada. Portanto, qualquer linguagem sobre a sua mediação, não na graça, deve entender-se em analogia remota com Cristo. Tá? Então, toda a graça emana de Cristo. Tá? Toda a graça emana de Cristo. Ainda que ela, né, seja cheia de graça, a mãe de Deus, a graça emana de Cristo. Né? Então, lembre lá sempre do milagre de Caná. Quem fez o milagre? Foi Cristo, não foi ela. Maria não faz milagre. Mas pede. E recebe. Né? O influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens, de modo nenhum, impede a união imediata dos fiéis com Cristo. Está vendo? Então, posso ter a união imediata com Cristo? Pode. Antes, a favorece. Por esse motivo, se deve evitar qualquer descrição que faça pensar, de um modo neoplatônico, em uma espécie de derramamento da graça por etapas. Presta atenção nisso, ó. Como se a graça de Deus descesse através de distintos intermediários, como Maria, enquanto sua fonte última, Deus, permanecesse desconectada do nosso coração. Essas interpretações afetam negativamente a adequada compreensão do encontro íntimo, direto e imediato que a graça realiza entre o Senhor e o coração do fiel. Entende aqui quando nós falamos que ela é medianeira de todas as graças? O que a gente está dizendo? Que toda a graça que Deus derrama precisa passar por Maria. Então, isso aqui é sério, ó. Essas interpretações afetam negativamente a adequada compreensão do nosso encontro íntimo com Deus. Tá? Então, não é que tudo passa por ela? Passa. Mas é tudo? Não. Por isso eu não posso dizer que é medianeira de todas as graças. Imagine, por exemplo, uma pessoa boa que não conhece Nossa Senhora, que não conhece nem mesmo o Cristo, mas que recebe graças de Deus. Então, essa mediação aí, temos que ter cuidado, né? Que mais? Eita, que agora tá... Quanto tempo aí? Acabou? Aí. Acabou. Meu Deus do céu, eu sabia disso. Mas deixa eu terminar aqui. Eu estou acelerando. Mas vamos combinar para você vir outro dia com mais calma? O problema é dia. O problema é dia. Eu estou... Acho que até lá para depois do dia 20 só de junho. E olhe lá, eu tenho que olhar a agenda ainda. Mas vamos tentar terminar aqui. Vocês aguentam um pouquinho aí? Rapidinho. É o guarda? Que horas que o guarda sai? 10 horas. A gente, no caso, tem 20 minutos. Deve fechar em limite. Vixe, Maria. Então a gente fica para depois. Mas, deixa eu ver aqui. Bom, não, 10 minutos. Tá. O Concílio Vaticano sublinhou que todo influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade.
Esse influxo pode pensar-se apenas a partir da livre decisão de Deus, que apesar da sua própria ação ser transbordante e superabundante, que associa livre e gratuitamente Maria à sua obra. Por isso, não é lícito apresentar a ação de Maria como se ele necessitasse dessa ação para operar a salvação. Tá? Então, todas as graças, todas as bênçãos vêm de Deus. Não é lícito, então, apresentar a ação de Maria como se ele, Deus, necessitasse da ação de Maria. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Porque eu posso pensar que, para eu receber uma graça, eu preciso de Maria. A gente fala assim, meu Deus do céu, esse diácono está confundindo a gente tudinho. Não sou eu. Devemos entender a mediação de Maria não como um complemento para que Deus possa operar plenamente, com maior riqueza e beleza, mas de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador, que é Cristo. Então, olha, tá? Não podemos entender a mediação como um complemento. Ah, vou ter que complementar aqui. Então eu vou pedir a Deus, mas eu preciso também falar com Nossa Senhora, eu preciso complementar aqui. Então é o risco que a gente corre, né? Olha ainda o que fala. Maria não substitui o Senhor em algo que ele não faça. Não subtrai nem acrescenta. É sério isso, gente? É sério isso, né? Maria não substitui o Senhor. Nós podemos correr um risco sério de nos tornarmos mariólatras, se não entendermos a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Tudo que foi dito anteriormente não ofendeu ou humilha Maria, porque todo o seu ser reporta ao seu Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Para ela não existe outra glória que a de Deus. Portanto, um olhar dirigido a ela que nos distraia de Cristo ou a coloque no mesmo nível do Filho de Deus, ficaria fora da dinâmica própria de uma fé autenticamente mariana. Então, olha bem, né? Um olhar dirigido a ela que nos distraia de Cristo não é nada legal. Vai precisar. Mariologia vai precisar repensar. Olha aqui, ó, alguns títulos. Por exemplo, o de medianeira de todas as graças. Tem limites que não facilitam a correta compreensão do lugar único de Maria. Com efeito, ela, a primeira redimida, não pode ter sido medianeira da graça que ela mesma recebeu. Entende? Como é que ela é medianeira de todas as graças, se o que ela recebeu é uma graça? Então, é risco, né? Por outro lado, o título antes mencionado, né, medianeira de todas as graças, olha aqui, ó, presta atenção nisso, ó. Por outro lado, o título, medianeira de todas as graças, corre o perigo de ver a graça divina como se Maria se convertesse em uma distribuidora dos bens ou energias espirituais em desconexão com a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Então, falar que Maria é medianeira de todas as graças, eu estou dizendo que ela é a distribuidora. Né? Então, quem distribui as graças é Maria. Todas as graças vêm para ela e ela, então, né? Nossa, ó, desconexão com a nossa relação pessoal com Jesus. Né? Tenhamos cuidado com isso. Muito bem, está acabando, gente. Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar perto, ajudar-nos com sua intercessão e o seu amor. Ela é a mãe do povo fiel,
que, movida por uma ternura amorosa, caminha em meio ao seu povo e cuida das suas angústias e vicissitudes. O povo fiel não se distancia de Cristo nem do Evangelho quando se aproxima dela, mas é capaz de ler nesta imagem materna todos os mistérios do Evangelho. Né? E, amém. Aí vocês falam, e esse resto? Isso aqui, ó, tem acho que um bocado de folha. Vocês vão ver que está um monte de coisa. Isso aqui tudo são os documentos que foram utilizados para escrever essa nota. Tá? Então, é os santos, está lá no Vaticano II. Ou no site do Vaticano lá. Tá? Então está lá no site e já foi passado. Então é isso. Né? Claro que aqui, gente, é uma pincelada para a gente só entender um pouquinho. Tem que ler o todo para a gente poder compreender melhor. Eu mesmo tenho que fazer uma releitura aí, porque também essa leitura minha, ela foi mais para preparar para vocês e tudo, mas eu tenho que reler e tudo, toda a parte histórica, tudo. E agora já saiu a primeira encíclica do né, Magnificat Humanitas. Acabou de sair do forno, né? Então eu vou dar a bênção, depois vocês lancham e se o guarda fechar aí a igreja, vocês pulam a cerca. Então vamos pedir a Nossa Senhora. Mas, Diácono, você acabou de falar que não é para... Eu falei que não é para pedir? Não falei isso, não. Né? Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a compreender o seu papel na vida da igreja, na nossa vida, que nos dê, né, a sabedoria de ter uma devoção segundo o coração de Deus, segundo os ensinamentos da igreja, e que jamais desviemos o nosso olhar dela, que nos leva para o Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Depois dos avisos, viu?